Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. No ar, esse programa que trata sempre de boas notícias, e hoje a gente aborda um dos principais problemas da nossa sociedade, a corrupção. Você vai conferir a conversa muito interessante que eu tive com um advogado que há 20 anos vem estudando esse assunto bem de perto, o professor Modesto Carvalhosa. E ainda, eu recebo aqui o tenente-coronel da Polícia Militar, Adilson Paz de Souza, para discutir sobre direitos humanos e uso excessivo de violência policial. A sua participação é sempre fundamental para esse programa, então desde já peço que você comece a interagir com a gente. Você já sabe as formas, né? Muito simples. Você tem o nosso site, que é o novotempo.com/jornalismo. Lá você encontra as nossas entrevistas, pode deixar seu comentário, mas o nosso principal canal de comunicação aí, com os comentários e tudo mais, tem sido o Facebook, né? Então, você que ainda não curtiu a página do Jornalismo da Novo Tempo, você encontra lá no facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo é também a forma que você nos encontra no Twitter e no Instagram. Estamos esperando a sua participação, o que você tem achado das nossas entrevistas, quem você gostaria que estivesse aqui no Sofá do Identidade, algumas sugestões têm chegado e logo vão estar aqui junto com a gente. Há mais de 20 anos, ele vem se dedicando a estudar profundamente um dos problemas mais terríveis da nossa sociedade, a corrupção. Você confere agora uma conversa que eu tive com o professor e advogado Modesto Carvalhosa, uma das maiores autoridades do país sobre corrupção nacional. Doutor, o senhor tem mais ou menos uns 20 anos de estudo nessa área da corrupção. O senhor diria que a corrupção é o pior problema que um governo pode ter? Bom, a corrupção é um dos grandes e piores problemas que a humanidade pode ter, não é? Quer dizer, na realidade, a miséria absoluta que se vê, a vergonhosa miséria que se vê na África, por exemplo, em regiões do Sudeste Asiático, mesmo no leste europeu, na América Central, na América do Sul, é tudo fruto do desperdício que a corrupção acarreta aos investimentos públicos que não são amortizados. Então você aplica, por exemplo, bilhões na transposição do Rio São Francisco e a obra nunca acaba e o que está sendo feito está sendo destruído. Então o que se fez, que foi pouquíssimo, com bilhões que já se gastou, a própria natureza vai lá e destrói porque ela não tem continuidade. Então essa falta de amortização do investimento público é fruto da corrupção, dos contratos mal feitos, dos superfaturamentos, dos abandonos de obra, da não entrega, cria, portanto, um total desperdício de todas as verbas que o governo teria para outros setores e que é entregue para a própria corrupção. E a população sofre com isso porque nunca tem benfeitoria. É uma constatação da OCDE, das Nações Unidas, de que a humanidade, um dos grandes fatores, talvez o maior deles, seja a corrupção dos governos que levam as populações à miséria, à fome, a ignorância, a falta de oportunidades, como é o caso, por exemplo, do Brasil, que a educação é péssima, a saúde é vergonhosa, o sistema prisional é horrível, o transporte é degradante, humilhante. Isso tudo é fruto da corrupção, além de outros fatores. Agora, doutor, olhando ali para um mapa mundi, a gente pode pensar alguns países que a corrupção tem um nível altíssimo, outros países que não. Por que alguns países têm a corrupção e outros não? Existe um aspecto, existe uma ligação com punição? Então, não existe punição, a corrupção acaba sendo praticada mais intensamente. Ou não é muito bem essa relação que faz o nível de corrupção dos países serem diferentes? Não, é o seguinte, a Transparência Internacional, que é uma instituição que tem feito o levantamento dos dados da percepção de corrupção no mundo há muitos anos, há mais de 20 anos, ele divide, a Transparência Internacional divide os países numa graduação de 100, de 0 a 100. Os que estão abaixo da linha de 50 são países corruptos. Os que estão acima da linha de 50 são países onde existe corrupção. Então, por exemplo,
O Brasil está no 42º lugar entre os países corruptos, ou seja, tem abaixo da linha dos 50. Ou seja, são países, todos esses abaixo da linha de 50, que tem aquilo que se chama corrupção sistêmica, que ela se autogera, se autodesenvolve, se auto-aplica, independentemente dos governos. E esses países que estão abaixo da linha de 50 são países em que o próprio governo organiza a corrupção. E os outros não, os outros existe corrupção no governo, mas não é o governo que organiza a corrupção. Essa é a diferença fundamental. E onde que fica a punição nisso tudo? Por que ela não acontece? A punição acontece. No Brasil está acontecendo. A partir do mensalão, há uma modificação histórica no Brasil em matéria de corrupção. Quer dizer, a condenação daqueles políticos e de alguns pouquíssimos operadores, na época levou à possibilidade agora, nessa Operação Lava Jato, também da condenação dos próprios diretores das empresas que se conluem com esses agentes do Estado, que são os aparelhos que o governo coloca para agendar essas corrupções e que realmente agora estão sendo condenados, presos e condenados. Então há uma evolução de punição realmente muito grande. Então isso eu acho que é um dos fatores, uma das maneiras de diminuir e desbaratar o esquema de corrupção do Estado é a punição efetiva dos agentes da corrupção, sejam eles privados, sejam eles públicos. Mas, doutor, o senhor me disse que o poder, o governo, ele se organiza em cima da corrupção em alguns países, e o Brasil tá dentro disso. Se votar contra alguém que a população pode estar pensando que seja alguém corrupto, vai resolver o problema? Porque essa outra pessoa não vai entrar... Olha, não, exatamente. Aí, primeiro, precisa votar em partidos que não tenham o propósito de serem partidos que vão organizar a corrupção dentro do Estado. Primeira coisa, que sejam partidos que tenham um compromisso contra a corrupção. Segundo, tem que quebrar a interlocução entre os agentes do Estado e as empreiteiras e fornecedoras do Estado. Não pode haver mais esta, vamos dizer assim, essa promiscuidade entre os agentes do governo e os empreiteiros. Viagens de jatinho, etc., presentes, etc., falam diretamente para superfaturar a obra, para não sei o quê, para não entregar a obra e tudo mais. Então, realmente, o jeito é o que os americanos fizeram recentemente, a partir de 1897, que nos Estados Unidos existe um sistema onde o agente público não tem relações diretas com os empreiteiros. Existe uma seguradora no meio, que é o tal do Surety Bond ou Performance Bond, em que a seguradora realmente fica no meio entre o Estado, entre o governo e as empreiteiras, para o efeito de assegurar ao Estado que as empreiteiras vão cumprir o prazo, o preço e a qualidade da obra. Ou seja, então, isso evitaria a propina. Evitaria a propina. E evitaria as empresas também tomar cuidado, porque senão, como é que faz? Se elas não fizerem direito, elas vão acabar pagando para a seguradora e vão para a falência. Então, isso eu acho que esse exemplo de que a corrupção, por mais organizada que seja, como o governo atual procurou organizar, ela pode ser desbaratada e o mundo cai, o mundo vai ruir para essas pessoas todas, não é? Quando o eleitorado, de um modo geral, vai procurar o seu candidato, ele não se preocupa muito com o partido, ou pelo menos a grande massa não se preocupa muito com isso. Ela se preocupa em encontrar um salvador da pátria, alguém que vai resolver os problemas do Brasil. Mas ela não entende que esse salvador da pátria vai estar debaixo de um congresso, ela não entende que nós temos muitos e muitos partidos, que hoje em dia no Brasil a gente nem sabe muito bem qual é a missão de cada um desses partidos, porque são muitos e todos meio confusos ali em quais são os seus objetivos. Isso deveria ficar claro para o nosso povo brasileiro na hora do voto, né? Eu acho. Mas isso depende dos candidatos, quer dizer, os partidos têm que se apresentar como um projeto ético também. Eu tenho vamos dizer assim, um projeto de políticas públicas, né? Quer dizer, o meu partido opta dentro das políticas públicas tais e tais e tais prioridades, tais e tais soluções, dentro de um sistema, vamos dizer, bem científico de escolha,
e, por outro lado, um compromisso de ética, certo? Que é o que precisa hoje o Brasil. Talvez no futuro não precise alguém fazer compromisso de ética. Doutor, vamos voltar então ali para o início dos anos 90. Houve o escândalo que ficou conhecido como Anões do Orçamento. O senhor participou da CPI que investigou essas fraudes, inclusive resultou num livro, né, que é o Livro Negro da Corrupção, que o senhor lançou. Como é que foi essa experiência, participar dessas investigações? É o seguinte, houve o escândalo dos anões, que eles lá na Câmara, deputados manipulavam, de uma maneira tão escandalosa como hoje, manipulavam o orçamento, desviavam parcelas do orçamento para os partidos políticos e para os próprios deputados. Então, o presidente Itamar Franco nomeou uma comissão de 9 pessoas do Brasil todo, que vinha do Nordeste, vinha de São Paulo, do Sul, etc., para realmente estabelecer toda o esquema do desvio do orçamento de bilhões, na época já, para esse esqueminha. Então, o que aconteceu? Eu fiz parte dessa comissão, que trabalhamos 1 ano lá no Palácio Planalto, diariamente, né, todo dia, durante 1 ano, sendo que não cobramos nada do Estado, era um bônus, porque antigamente também tinha pessoas que trabalhavam para o Estado de graça, né? Era um bônus, era uma honra você trabalhar numa comissão dentro do Palácio Planalto para ajudar o país, não é? Daí nós concluímos que a corrupção nos ministérios, e muitos deles, era uma coisa inacreditável. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde eram só os laboratórios que tinham agentes lá dentro, os laboratórios tomavam conta, entendeu? No Ministério do Planejamento, então, era um escândalo. Quer dizer, os próprios agentes, os anões, é que tinham os funcionários que faziam lá, né? Eles punham os funcionários para fazer. Então, nós fomos e vimos no transporte também que a mesma construtora cobrava por um trecho de estrada 100 e pelo mesmo trecho de estrada em outra estrada 1000, entendeu? Então, era um absurdo. E daí o presidente Itamar Franco ficou horrorizado com as empreiteiras e viu que era de uma corrupção absoluta o DNR e ele propôs, então, a inidoneidade das empreiteiras. Acontece que as empreiteiras correram para a comissão e propuseram fazer o quê? Fazer performance bond. Se não nos declara inidôneos e vamos estabelecer no Brasil o sistema de performance bond. As empreiteiras corruptas propuseram na época. Acontece que o Itamar tinha um problema sério. O governo dele ia acabando, que foi só 2 anos, se extinguindo. Daí vieram as eleições. Nas eleições, as empreiteiras entupiram o candidato, no caso aí do partido PSDB, de dinheiro. E não digo que tinha havido nenhuma roubalheira nesse dinheiro. Esse dinheiro foi absolutamente gasto na campanha. Não quer dizer que não há nenhuma veleidade de corrupção com esses recursos. Mas entupiram e agradaram o novo presidente, entendeu? Então, o novo presidente, o que fez? As conclusões que estão estabelecidas aí no Livro Negro da Corrupção foram jogadas no lixo, entendeu? E daí as empreiteiras continuaram no governo Fernando Henrique Cardoso a nadar de braçada, né? Então, é essa tragédia que, a partir da sua pergunta do Livro Negro, que ocorreu no Brasil a partir vamos dizer, do governo Collor, sobretudo do governo Collor, até hoje é esse o percurso da corrupção no Brasil em linhas gerais. Daqui a pouquinho a gente continua essa conversa falando sobre a lei anticorrupção com o advogado Modesto Carvalhosa. E ainda hoje a gente aborda a letalidade da Polícia Militar com o tenente-coronel Adilson Paes de Souza. Não sai daí, o Identidade Geral volta daqui a pouquinho.